Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 10 de setembro de 2018, nós estamos reunidos para estudarmos a obra Revista Espírita. Nós estamos em março do ano de 1859. Rogamos que o nosso Senhor Jesus e que os nossos amigos espirituais possam nos auxiliar em mais esse trabalho. O material será comentado pela nossa querida irmã Aramita e a leitura será feita pela nossa querida irmã Carla. Vamos lá? Itote, chefe tahitiano. Um oficial da Marinha presente à sessão da Sociedade no dia 4 de fevereiro último mostrou o desejo de evocar um chefe tahitiano chamado Itote, que conhecera pessoalmente durante sua passagem na Oceania. Evocação. Que quereis? Poderíeis dizer-nos por que preferistes abraçar a causa francesa na Oceania? Eu gostava dessa nação. Aliás, meu interesse a tanto me obrigava. Ficaste satisfeito com a viagem à França que facultamos ao vosso neto e com os cuidados que lhe dispensamos? Sim e não. Talvez essa viagem tenha aperfeiçoado bastante seu espírito, mas o tornou completamente estranho à sua pátria, facultando-lhe certas ideias que jamais brotariam nele. Então, o que aconteceu aí nessa... Tem três? O Mita explica aí? O cara está perguntando, né? O evocador. Que ele levou o neto dele à França. E ele perguntou se ele gostou. Ele disse que sim, não. Sim, porque ele tenha se aperfeiçoado, mas não porque ele se tornou um estranho às ideias, ao neto dele. Então, ficar satisfeito com a viagem à França que facultamos, o evocador proporcionou essa viagem ao neto, da Marinha, com os cuidados que lhe dispensamos. Das recompensas que recebestes do governo francês, quais as que vos deram maior satisfação? As condecorações. Então, vaidade, orgulho, né? E entre essas condecorações, qual a que preferia? A da Legião de Honra. Essa circunstância era ignorada do médium e de todos os assistentes. Foi confirmada pela pessoa que fazia a evocação. Embora o médium que servia de intermediário fosse intuitivo e não mecânico, como tal, o pensamento poderia ser dele mesmo. Poder-se-ia admiti-lo se tratando de uma pergunta banal, mas isso não seria admissível quando se trata de um fato positivo do qual nada podia dar-lhe uma ideia. Então ele estava aí na psicografia, o médium não era mecânico, era um médium intuitivo, então o médium captava o pensamento, passava para o papel. E sempre Kardec fazia esse movimento, olha, essa circunstância era ignorada do médium e de todos os assistentes. Vamos lá. Sois mais feliz agora do quando éreis vivo? Sim, muito mais. Em que estado se encontra o vosso espírito? Errante, mas devo reencarnar brevemente. O que é um espírito errante, Aramita? O espírito errante é que está desencarnado, está na erraticidade, ou seja, no mundo dos espíritos. E se está na erraticidade, quer dizer que ele está em stand-by. Um espírito que está na erraticidade, ele vai ter que retornar para reencarnar. Então, falou assim, erraticidade, e esse vai voltar. Espíritos que deixam de ser errante é porque ele não precisa mais reencarnar. Então, essa concepção, não é um espírito errante, não precisa mais reencarnar. Chegou no ápice da sua evolução. Agora, a evolução será diferente, não mais encarnando. Saiu da erraticidade, saiu desse movimento de stand-by. Se é errante, vai reencarnar aí. Mas não confunda, errante não é que Não, é de erraticidade. Por favor. Quais as vossas ocupações nessa vida errante, de erraticidade? Instruir-me. Observação. Essa resposta é quase geral em todos os espíritos errantes. Os que se acham mais avançados moralmente acrescentam que se ocupam em fazer o bem, assistindo os que necessitam de seus conselhos. Trabalhando, né? De que maneira vos instruís?
Porquanto não deveis fazê-lo da mesma maneira que o fazias quando vivo? Não, trabalho meu espírito, viajo. Para vós, compreendo que isso é pouco inteligível. Mais tarde vireis a saber. É interessante, trabalho meu espírito. Aquela concepção de quem é dono de quem é eu espírito, né? Quais as regiões que frequentais com mais boa vontade? Regiões? Persuadi-vos de que não viajo mais à vossa terra. Vou mais alto, mais baixo, acima e baixo, moral e fisicamente. Vi e examinei com o maior cuidado mundos ao nascente e ao poente, e que ainda se acham em estado de terrível barbárie, e outros que se encontram imensamente acima de vós. Agora, um espírito inferior, ele não tem estrutura para ir a um superior, mas nesse caso aqui ele está a nível de estudo. Então ele está acompanhado, assessorado para fazer isso. Ele diz, fui em planetas que estão em início, em formação até, e outros bem mais evoluídos que você possa imaginar. Já posso. Imensamente acima de vós. Dissertes que em breve reencarnaríeis. Sabeis em que mundo? Sim, nele já estive várias vezes. Ou seja, não é na Terra. Podereis designá-lo? Não. Por que em vossas viagens negligenciais a Terra? Já conheço. Já conheço essa novela, assisti ela para quê, né? Embora não viajeis mais pela terra, pensais ainda em algumas pessoas que nela amastes? Um pouco. Não vos ocupais, portanto, das pessoas que vos dispensaram afeição? Pouco. Lembrai-vos delas? Muito bem, mas nós nos veremos e espero pagar tudo isso. Perguntam-me se me preocupo com isso? Não, mas nem por isso os esqueço. Eu acho que a Adê está perguntando, tu lembra da tua mãe? Um menino curioso. Teu pai, né? Ah, lembro, depois eu pago essa dívida aí. Será, meu amigo? Não revistes esse amigo ao qual eu aludi há pouco e que, como vós, está morto? Sim, mas nós nos vemos mais materialmente. Sim, mas nós nos veremos mais materialmente. Encarnaremos na mesma esfera e nossas existências se aproximarão. Então, Kardec estava falando de alguém antes, né, durante a reunião, e parece que ele conhecia esse cidadão aí. Nós vos agradecemos por terdes atendido ao nosso apelo. Adeus. Trabalhai e pensai. Sim, senhor. Muito grosso. Isso é direto, né? Uma observação. A pessoa que fez a evocação e que conhece os costumes desses povos declara que esta última frase está de acordo com os seus hábitos. Entre eles, é uma locução de uso um tanto banal e que o médium não podia adivinhar. Esse trabalhar e pensar, isso era o lá do Tahiti. Reconhece também que a entrevista na sua inteireza condiz com o caráter do espírito evocado e que a sua identidade é evidente. A resposta à pergunta 17 oferece uma particularidade notável. Encarnaremos na mesma esfera e nossas existências se aproximarão. É evidente que os seres que se amaram encontrar-se-ão no mundo dos espíritos, mas, segundo várias respostas análogas, algumas vezes parece que eles podem seguir-se numa outra existência corporal, na qual as circunstâncias os aproximam sem que de nada desconfiem, quer por laços de parentescos, quer por relações amigáveis. Isto nos dá a razão de certas simpatias. Pois é, a gente vê nessas evocações a sobrevivência da alma, a existência e a sobrevivência da alma no mundo espiritual. Gente, ele está estudando, ele faz viagem de um planeta para um outro, e a gente se agarrando à vida terrena, brigando por coisas pequeninas
que o progresso moral também não se dá aos saltos, né? Que para ver que ele vai a mundos inferiores e superiores, mas ele não é ainda um espírito evoluído. E ele vai a nível de conhecimento, né? Ele vai nesse processo de conhecer. Lembra que ele está estudando. Então, você imagina um espírito entender pluralidade dos mundos habitados, evolução do planeta, formação de um planeta. Ele está vendo, então isso é nível de estudo. É nível de estudo, não que ele esteja diminuindo, mas é nível de... Vamos lá conhecer agora gente, uma aula dessa. Conceição, vamos hoje conhecer um planeta em formação. Pelo amor, química, física, biologia, anatomia, tudo junto. Teórico e prático. Teórico e prático. Você vê a formação, a espiritualidade trabalhando, meu Deus. Vamos agora para um mundo superior para você ver o nível de evolução. Tchum! E eu vou estar no yin, chorando, agarrando em um planetinha chamado Terra, que eu aproveite esse período que eu estou aqui, mas sabendo que isso aqui é transitório. Quando alguém desencarnar, obviamente que a gente vai sentir falta de quem foi, mas vamos nos alegrar. É uma alma que sai do corpo, que se liberta desse sofrimento, dessa matéria densa, grosseira e pesada, que a gente não consegue nem ficar sem ar-condicionado, porque ninguém consegue trabalhar, transpira, é uma coisa horrorosa. Nem dormir. Então, nesse processo aqui dessas evocações, nós entendemos a vida no mundo espiritual. Entender que aqui é transitória, é passagem. Então, eu não posso ler isso aqui apenas assim. Eu tenho que ver, puxa vida, olha aqui, o cara está lá, está trabalhando, está estudando, está se virando, está aprendendo. Aí você diz, então a gente evolui no mundo espiritual. A gente aprende muito. Isso é um fato. Se fôssemos depender só do aprendizado aqui na Terra, a gente não tinha saído do mesmo ponto. Então a gente aprende muito, aprendeu. Agora, filho, vai para a prova na Terra. É na prova que vai ver se você realmente aprendeu. Aí sim você muda de classe. Então nós temos aprendizados, muitos. E é interessante. Mas tem que vir colocar na prática aqui. E sempre, quando a gente vai com conteúdo. Quando a gente volta com conteúdo a mais. Nós vamos ver isso com o André Luiz. E o interessante dessas evocações para a gente ver é que tem muita coisa para frente. Nossa! Né? Tem muita coisa para frente e assim. E melhor. E eu olhando daqui para aí, eu tô vendo que a classe está envelhecendo, né? Que assim, para a gente não se acomodar. Que tem coisa para frente, é sempre para frente. Sempre para frente. Sempre, nunca para. A evolução não para. Então eu não posso ter medo. Eu não posso me apegar aqui. Eu tenho que entender que isso aqui é rápido, isso aqui é transitório, que eu não sou daqui, que eu só estou passando um período aqui. Que eu tenho que aproveitar essa oportunidade. Eu tenho que crescer como espírito. Eu tenho que fazer o que eu devo fazer. E quando eu for, tchau e bênção. Eu não vou ficar preocupado com A, B, C ou D. A gente vê esse espírito aqui muito não dele. Quantas mães eu já tive, quantos pais, quantos esposos, esposa, filhos, quantas pessoas amadas estão na espiritualidade que não reencarnaram, que eu não lembro, mas que sinto até saudade. Então nós temos que começar a pensar como espírito, não como personalidade temporária. E que isso vai aos poucos, conforme eu vou me instruindo. Primeiro vem como instrução, depois vem como ação. Porque tem coisas que eu não entendo. Por exemplo, para mim 80 anos é tempo pra caramba, né? Mas o Espírito diz que são 100 anos, nada. Um sopro, um estalar de dedos, 1 minuto, 1 segundo, é um relâmpago. E se nós observarmos hoje, a gente vê 80 anos, não é muito. É muito rápido. Hoje eu estava vendo uma entrevista do Alberto Almeida, ele disse que ele teve uma crise quando ele fez 60 anos. Ele disse, meu Deus, eu só tenho 15 anos no máximo, talvez. O que são 15 anos? Um homem está lúcido, está ali. Tá... Então você começa a fazer conta. Alberto Almeida já fez 60. Está até com um pouco mais já, que esse diálogo foi antigo. Mas é interessante a gente aproveitar mesmo para estudar, porque ele vai para um planeta, vai para outro, ele está captando, que não é estudo à toa. Agora nós vamos ter condições de passear, ou a gente só vai ficar no jardim?
Aprendendo ou não vale, ou não vale. Então eu quero estudo igual dele. É porque a gente. Porque, olha só, o mundo ao qual eu terei que entrar, vamos dizer assim, a colônia a qual eu estarei vinculada, não vai ser decidido lá, é decidido aqui. É a minha atitude aqui que vai direcionar para onde eu vou. Então, uma vez se a minha atitude aqui não foi coerente, moralizada como ser humano, eu vou pro vale. E de lá vou ter que reencarnar. O máximo vão talvez me tirar para me preparar para uma nova reencarnação. Mas se eu quiser esse movimento aqui, eu tenho que ter sido me esforçado para ser um homem de bem. E que é interessante também, fazendo o link com o pensamento e vida, com a vontade. Sim. Né? Com a volição, com a vontade. Que eu vou treinando aqui, porque assim, mesmo lá em nosso lar, que é uma colônia, tem aqueles preguiçosos que ficam no jardim, dormem ao relento, ficam no campo. Mas não tem direito de interceder pelos seus familiares. Não tem crédito. Porque ainda é aquela posição, né, de querer uma coisa a que não fez jus, não merecer. É uma alma, é tipo assim, não fez mal a ninguém, a não ser a si próprio. É uma alma adoecida. Qual a patologia aí? O apego às pessoas, porque isso é uma patologia. Uma alma que chega, e meus filhos, com quem vão ficar meus filhos? E agora eu preciso voltar para meu filho? Está doente. Eles olham, vê uma pessoa enferma. E eles tratam como uma pessoa doente no mundo espiritual. O apego, a pessoa está se achando que é Deus. Ela acha que se ela não estiver lá, os filhos não vão se resolver. Vão. Talvez até melhor. Entendeu? Então, você vê, olha que doente. Ela acha que se ela não estiver lá, a coisa não vai andar. Mal sabe ela que ela estava atrapalhando. Aos espíritos crescerem. Porque quando você quer ser protetora demais, conduzir tudo, chefiar tudo, você atrapalha a evolução dos outros. Aí o papai tira. Deixa eu tirar esse material aqui que está atrapalhando muito. Vai servir para o apego dela aqui, já vai servir. Essa tirada aqui já vai. É o primeiro xilique que ela vai ter. E os demais vão ter que aprender a andar com as próprias pernas. Então nós não somos Deus. Né, Mita? Sim. Vamos com o espírito travesso? O senhor J, um de nossos colegas da sociedade, por diversas vezes tinha visto chamas azuis passeando sobre o seu leito. Certo de que se tratava de uma manifestação, no dia 20 de janeiro último, tivemos a ideia de evocar um desses espíritos a fim de nos instruirmos sobre a sua natureza. Via o quê? Chamas azuis passeando sobre a cama dele, né? A evocação foi feita em nome de Deus, nosso Pai. Que quereis de mim? Ai, meu Deus. Com que objetivo te manifestaste na casa do senhor J? Que te importa? A mim pouco importa. É verdade. Tô nem aí. Mas para ele é diferente. Ah, bela razão. Meu Deus do céu. Essas primeiras perguntas foram feitas pelo senhor Kardec. O senhor J prosseguiu com o interrogatório. Então, Kardec fez a primeira pergunta. E Kardec já foi direto. Terceira. Com que objetivo te manifestar? A primeira foi só a evocação, né? Com que objetivo te manifestaste na casa do senhor J? Ele vai logo direto. O espírito vem muito doce, que te importa? Ele disse, a mim pouco importa. Não vou nem dormir na geladeira. É verdade. Mas para ele é diferente, porque tu estava passando lá uma luzinha azul em cima da cama do cidadão. A partir desse momento, Kardec sai, quem vai conversar direto é o próprio senhor João, a vítima, aquela pessoa que estava deitada e que viu a luzinha passar para lá e para cá. É que não recebo de bom grado qualquer pessoa em minha casa. Não tens razão, sou muito bom. Dize então, por favor, o que vinhas fazer em minha casa? Por acaso acreditas que, pelo fato de ser bom, eu te devo obedecer? Minha Nossa Senhora.
Um espírito travesso. Tá, é mesmo. Disseram-me que és um espírito muito leviano. Julgaram-me muito mal a esse respeito. Se é uma calúnia, prova-o. Não me incomode. Eu poderia empregar um meio para obrigar-te a dizer quem és. Palavra de honra. Isso não poderia ser não me divertir um pouco. Intimo-te a dizer-me o que vens fazer em minha casa. Não tinha senão um propósito, divertir-me. Isso não tem relação com o que me foi dito pelos espíritos superiores. Fui mandado à tua casa e já conheces a razão. Estás satisfeito? Mentistes, pois. Não. Não tinhas então más intenções? Não. Disseram-te o mesmo que eu. Poderias dizer-nos qual é a tua posição entre os espíritos? Tua curiosidade me agrada. Pois que pretende ser bom? Por que me responde de maneira tão pouco conveniente? Acaso eu te insultei? Não. Entretanto, por que responde de maneira evasiva, recusando-te a dar as informações que te peço? Sob o comando de certos espíritos, sou livre para fazer o que quiser. Ora. Vejo que começas a ficar mais razoável e imagino que iremos ter relações mais amigáveis. Deixa de palavreado, será muito melhor. Sob que forma te apresentas aqui? Não tenho mais forma. Sabes o que é o perispírito? Não, a menos que seja o vento. Que poderia eu fazer para te ser agradável? Já te disse, cala-te. A missão que vieste cumprir em minha casa fez que avançasses como espírito? Isso é outra coisa. Não me faças tais perguntas. Já sabes que obedeço a certos espíritos. Dirige-te a eles. Quanto a mim, peço para ir embora. Você vê que o espírito não quer falar, não quer se comunicar, mas ele está sendo obrigado a. Para você ver a equipe de trabalhadores que envolvia esse trabalho de Allan Kardec. Não tinha ninguém cochilando aí, né? Não tinha ninguém roncando. E quem era o coordenador no mundo espiritual era São Luís. Então não era uma reuniãozinha. O bichinho já querendo ir embora. Ele estava obrigado mesmo, você vai responder. E tanto é que o senhor J ainda disse assim: intimo-te a dizer-me o que vens fazer em minha casa. Ele ainda diz lá na 8ª: eu poderia empregar um meio para obrigar-te a dizer quem és. Palavra de honra. Entendeu? É a 21, né? É. Acaso teríamos tido más relações em outra existência e seria isso a causa do teu mau humor? Não te lembras de quanto dissestes mal de mim a quem quisesse ouvir? Cala-te, digo-te eu. De ti não falei senão o que foi dito pelos espíritos superiores a teu respeito. Dissestes também que eu te havia obsidiado. Olha só que interessante. Então é esse cuidado que nós temos que ter. Do jeito que se eu estiver aqui conversando com a Carla, falando mal da Aramita, e a Aramita ouvir, a Aramita vai ficar sentida comigo. Da mesma forma no mundo espiritual. Então nós temos que começar a entender que espíritos são pessoas, com a única diferença que não tem um corpo físico. Então às vezes a pessoa está desencarnada, ou alguém que tu conheceu, e tu que a bem falar mal da criatura. Não, fulano, Deus o tem. Aí taca a lição lá. Deus queira que ele não esteja te ouvindo. Porque Jesus diz angariais amigos. Ele não diz arrume inimigo, não. E desencarnado também são seres, né? Ele diz aqui: disseste também que eu te havia obsidiado, né? Ficar-te satisfeito com o resultado que obtivestes? Ah, isso não é contigo. Preferes então que eu conserve de ti uma má impressão? É possível. Vou-me embora. Pelas conversas relatadas, podemos constatar a extrema diversidade que existe na linguagem dos espíritos, conforme o seu grau de elevação. A dos espíritos desta natureza é quase sempre caracterizada pela grosseria e pela impaciência. Quando são chamados às reuniões sérias, sentimos que não comparecem de bom grado. Têm pressa de partir porque não se sentem à vontade no meio de seus superiores e das pessoas que os embaraçam com perguntas. Não se dá o mesmo nas reuniões frívolas
em que nos divertimos com as suas faceses, estão no seu próprio ambiente e o aproveitam com alegria. Olha que interessante essa informação aqui. Então, o próprio Espírito, ele sabe o meio que ele está inserido. E esse meio aqui, que é um meio sério, de estudiosos, ele não se sente à vontade e ainda se sente intimidado, de certa forma, com as perguntas que são feitas. Então, quando chega um espírito desse numa reunião séria, e se tiver um dirigente atento, ele começará a fazer perguntas que vai se incomodar, o espírito, não quero mais, vai embora. A outra coisa que é interessante nós percebermos, cada espírito tem uma personalidade particular. Que é isso que às vezes eu fico... que as pessoas começam a pensar, o médium dá sempre tipo de comunicação, sempre o mesmo tipo de comunicação, sempre o mesmo... tem alguma coisa errada, gente. Parece que o espírito muda a personalidade. E se a pessoa, e quando não, parece muito com a personalidade do médium. Sempre aquela coisa. Pelo amor de Deus, tem alguma coisa errada. Então, cada espírito tem uma particularidade. A outra coisa, você vê aqui, nós vimos aqui como o espírito responde. Não. A menos que seja o vento. Já te disse, cala-te. Então, isso aqui, ele mostra a qualidade desse espírito. Aí eu tenho que fazer uma autoavaliação. Se eu respondo dessa forma, mostra o nível que eu estou. Porque uma das características do espírito leviano é a fala. Às vezes as pessoas nos fazem uma pergunta e a gente dá uma resposta torta, agressiva. Isso mostra a nossa qualidade, a nossa escala. E facécias é zombaria, chacota. Legal. Piadinhas. Muito bom, né, gente? Então vamos dar uma parada aí. Alguma pergunta, gente? Foi bom o nosso estudo? Foi? Então, agradecemos ao nosso Senhor Jesus e até o nosso próximo estudo, se Ele nos permitir, né?